O Banco de Crédito Móvel é uma sociedade anônima, fundada em 30 de outubro do ano de 1890, com seus atos arquivados na antiga Junta Comercial, anterior às Juntas Comerciais do Brasil. Foi no ano de 1892 que, conforme a escritura do primeiro registro de imóveis do estado do Rio de Janeiro, o banco adquiriu 3 fazendas na zona oeste da cidade: Fazenda Vargem Grande, Fazenda Vargem Pequena e Fazenda Camorim, compreendendo a toda a planície daquela região, do cume dos morros que a rodeiam até a praia. Sim, as 3 fazendas compreendem a toda a planície, o que hoje conhecemos como os bairros cariocas da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande e Vargem Pequena. Com a crise financeira que assolou o país naqueles anos, o banco deu entrada na liquidação amigável e passou as suas áreas para os próprios lavradores que ali residiam, sob a forma de promessa de compra e venda, com um pagamento parcelado em notas promissórias. Destaca-se o ano da emissão da nota em exemplo, 13 de abril de 1929. Foi no ano de 1964 que, muito influenciados pelo momento político em que o país vivia, os 9 acionistas do banco arquivaram na Jusérgia uma escritura pública de encerramento, com o objetivo de encerrar a companhia. Por ser uma sociedade anônima, o próximo passo da empresa deveria ser efetuar a liquidação final de extinção de todas as suas obrigações. E conforme previsto naquele documento, os acionistas nomearam como procuradores para, em conjunto ou separadamente, representar a companhia aos acionistas Holofernes Castro e Pasquale Mauro. Porém, eles não liquidaram nada e ainda contraíram novas obrigações. O banco ficou representado por seus procuradores para a liquidação final, que deveriam dar prosseguimento ao processo. Como isso não ocorreu, o Banco de Crédito Móvel ficou sem representação para as novas condições que surgiram. Assim, o banco ficou na condição semelhante a uma pessoa em coma. Com o banco em coma, criou-se um ambiente ideal para o surgimento de interesses escusos ao da companhia. Aproveitadores praticaram invasões diárias e transferências do patrimônio do banco a bel prazer, de forma irresponsável e criminosa. Com o banco ainda em coma, no ano de 2005, um acionista da companhia ajuizou a ação de alvará na 6ª Vara Empresarial do Tribunal do Rio, pedindo para ser nomeado liquidante judicial do banco, já que precisava representar oficialmente a empresa. A juíza, entendendo que a companhia realmente não tinha sido liquidada e ainda possuía direitos e obrigações pendentes, nomeou a 2ª Central de Liquidantes do Tribunal como liquidante judicial da companhia, e não aquele acionista, por entender haver conflito de interesses. Assim, o banco não estava mais em coma, e sim representado pelo Poder Judiciário do Rio de Janeiro. No ano de 2016, um dos antigos acionistas da companhia contratou o escritório de advocacia Matos e Matos para defender seus interesses. Cientes de que a companhia estava representada pelo Poder Judiciário do Rio, os advogados peticionaram pela substituição do liquidante. Depois, peticionaram informando que o processo é de liquidação judicial e que estava parado por mais de 10 anos. Assim, em 2017, foi sentenciado o reconhecimento da liquidação judicial do Banco de Crédito Móvel, com publicação no Diário Oficial e determinação de concentração de todos os processos envolvendo a companhia para aquela especializada. Ao avocar o processo de desapropriação de uma área com precatório milionário, aquela juíza deve ter sofrido algum tipo de pressão política, que a fez extinguir o processo 4 meses depois daquela determinação. Essa decisão transitou em julgado, sem apelação ou qualquer outro recurso. Naquele mesmo ano de 2017, com a sentença de reconhecimento da liquidação judicial da companhia, os advogados informaram a Jusérgia a existência do processo
solicitando a alteração da condição cadastral de extinta para em liquidação judicial. Quando o processo foi extinto, os advogados informaram na Juscerja a extinção do processo, solicitando arquivamento do novo estatuto, com uma nova diretoria e membros do Conselho Fiscal e Administrativo. Solicitando, então, a alteração da companhia de em liquidação judicial para ativa. E assim foi deferido. Com os documentos deferidos na Juscerja, os advogados peticionaram na Receita Federal, informando que a nova razão social do Banco de Crédito Móvel passou a ser BCM Ativos Imobiliários S.A., mantendo o nome original como de fantasia e solicitando o registro no CNPJ. Cerca de 2 meses de análise documental e cumprimento de exigências, foi deferido e seu recém-presidente, Heitor Castro, teve o prazer de ter em mãos o registro do CNPJ. Porém, a reabertura incomodou os interesses de muitos, e um dos interessados peticionou no processo extinto, informando que o banco havia sido reaberto. Inexplicavelmente, mesmo depois do trânsito em julgado do processo, aquela juíza determinou a expedição de ofício para que a Juscerja explicasse por que houvera aberto a companhia que ela havia extinguido. A Juscerja recebe o ofício e responde que a empresa não havia sido extinta, e sim o processo que foi encerrado. Com isso, a empresa foi legitimamente reaberta a pedido dos seus representantes. Com a resposta da Juscerja, aquela juíza determina a expedição de ofício para a Receita Federal, mandando que cancelasse o CNPJ da companhia e determina a expedição de novo ofício para a Juscerja, informando que ela não devia ter feito isso, pois a empresa estaria extinta desde 1964. Apesar do absurdo da afirmação da juíza, a Juscerja achou por bem alterar o registro da companhia de volta para extinta. Os advogados peticionaram na Juscerja, informando que o ofício não se tratava de uma sentença e nem tinha nenhum poder para embasar a alteração no cadastro da empresa. Esse documento está em análise até os dias de hoje. Com o desenrolar da Juscerja, o processo foi dado baixa para a central de arquivamento. Diante da ameaça e ataques que a companhia estava sofrendo e cientes de que a empresa poderia perder sua condição de representação, os advogados procuraram um dos mais respeitados cartórios de nota do Estado, o 17º Ofício de Notas da capital, cujo tabelião era o presidente da Noreg do Rio. Com a companhia ainda regularmente representada, foi requerido a escritura declaratória de cessão de direitos e deveres do banco para seu maior acionista individual e partner participações, com o intuito de, caso o banco venha a não poder se representar por qualquer motivo, seu cessionário em direitos e deveres seria seu representante a partir daquela data. Ainda que a juíza tenha emitido um ofício determinando o cancelamento do CNPJ ter sido ignorado pela Receita Federal, pois se tratava de determinação de uma juíza estadual, de fato, a alteração acatada pela Juscerja gerou inconsistência de informação no banco de dados da Receita Federal, e com isso, o registro do CNPJ passou a apresentar nulidade por vício. Observando a linha do tempo da companhia com relação ao processo de liquidação, temos o seguinte quadro. A companhia é fundada, adquire as 3 fazendas, seus 9 acionistas interrompem suas atividades, a juíza determina o liquidante judicial, o liquidante é confirmado pelo STJ, o liquidante judicial é substituído, é publicada no Diário Oficial a liquidação do banco, a juíza extingue o processo sem julgamento do mérito. Com o encerramento do processo, a companhia fica sem representante, a companhia é reaberta, certifica o trânsito em julgado daquele processo de liquidação, a juíza expede ofício para a Juscerja, informando que não deveria ter reaberto a companhia,
A Juscerja acata o ofício e altera o cadastro da companhia para extinta. O processo de liquidação é baixado para a central de arquivamento. Em suma, durante os anos de 1890 a 1964 e durante uns breves meses de 2018, a companhia estava regularmente representada. Durante os anos de 1964 a 2005 e uns breves meses de 2017 a 2018, a companhia estava sem representação. Durante os anos de 2005 a 2017, a companhia estava representada pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Durante os anos de 2017 a 2019, o extinto processo de liquidação passa por uma verdadeira loucura. Depois, no ano de 2018, a companhia passou a ser representada por seu maior acionista, E-Partner Participações. Como o banco cedeu seus poderes e deveres para que seu maior acionista individual o representasse, e esse representante repassou ao escritório Matos e Matos Advogados a busca de seus interesses e direitos, esses advogados buscam a defesa da companhia nas seguintes frentes: administrativamente na Procuradoria da Juscerja, em mandado de segurança em face dos ofícios acatados pela Juscerja na 4ª turma do STJ, por conta do processo da desapropriação na 7ª Vara de Fazenda Pública, foi apresentado incidente de prejudicialidade na 2ª turma do STJ. Em rescisória no Tribunal do Rio de Janeiro, na 24ª Câmara Civil, que declinou para a 8ª Câmara Civil, que teve mandado de segurança pelo declínio ao órgão especial.